Nós vamos falar de um assunto, né, os servos chamados diáconos no trabalho do reino de Deus. Então os diáconos servindo a Deus. Eu trouxe, semana passada nós já fizemos isso lá no Alipe de Melo, eu trouxe um vídeo que mostra uma profissão de pessoas trabalhadoras. Também sei que nada acontece sem tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Cooperam para o bem. Te amo, te amo, te amo. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Trabalhar é sempre muito bom, não é verdade? Principalmente trabalhar em favor de alguém, em favor das pessoas. Eu queria convidar as senhoras, né, todas as senhoras e moças presentes, que pudessem subir com a Ieda e nós vamos dividir. Então as senhoras vão ficar com a Ieda, tem uma sala reservada ali, não sei como é que chama aí, Maurício, Edson, o pessoal que sabe o nome lá. Mas elas vão saber chegar lá. E que os homens, que nós pudéssemos agrupar aqui mais perto e vamos tratar do nosso assunto. Eu não sei se você achou o vídeo interessante, se não achou, né? Para mim é muito interessante, porque é minha profissão. E eu não quero dizer com isso, não quero ter essa pretensão, ter esse orgulho
de achar que é só nós, bombeiros militares, é que trabalhamos. É tão honrado ter um vídeo aqui de um pedreiro, ter um vídeo de um médico, ter um vídeo de um professor, ter um vídeo de um policial militar, né? Não importa. O importante é trabalhar, e de uma forma especial, em favor das pessoas. E o nosso assunto aqui é exatamente esse, né? Muito profundo esse assunto, muito complexo. Quando o Maurício me falou, eu fiquei entusiasmado e comecei a pensar um monte de coisas. Já acabei antecipando uma parte do que vamos falar hoje aqui, domingo passado, no Alípio de Melo, porque o povo de Deus é sinônimo de trabalho. Povo de Deus é sinônimo de trabalho. Servir a Deus é o privilégio de poder trabalhar. Então eu fiquei entusiasmado com o tema, diáconos a serviço de Deus. Quem de nós aqui não serve Jesus? Nós todos servimos Jesus. Quem de nós aqui não é um trabalhador? Quem de nós aqui não é um cooperador para o progresso do reino de Deus aqui nessa terra? Então, na verdade, né, usa a palavra aí reconhecidamente, tem o seu respaldo bíblico, mas todos nós somos servos. Todos nós somos servos de Deus, todos nós somos desafiados a servir e servir bem aí o povo de Deus. Jesus faz essa pergunta e ele mesmo responde de uma maneira muito profunda, muito complexa, que nos leva a refletir muito. Qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Jesus faz uma pergunta para reflexão. E vale a pena nós abrirmos aqui hoje à tarde, refletindo sobre isso. Quem é maior? Quem é mais importante? Quem está assentado à mesa, quem é servido ou quem serve? Jesus, ele mesmo responde de uma maneira interessante, né? Ele continua fazendo uma pergunta aí. Não é quem está à mesa? Claro, quem está sendo servido, hipoteticamente, é a pessoa mais importante. Geralmente os mais nobres são aqueles que sentam e recebem o serviço dos seus auxiliares. Mas Jesus quebra aí o paradigma e Jesus, né, predispõe a pensar diferente. Não só pensar, mas ele agir diferente. E nos desafia a pensar diferente. Ele responde dizendo assim, ó, pois no meio de vós, eu sou quem serve. Incrível como Jesus abre esse assunto com os seus discípulos. Quem é mais importante, geralmente, é quem é servido, quem está sentado. Agora Jesus propõe aí um pensamento diferenciado, que é o que ele propõe para você, como um servo dele. Que ele, no meio dos seguidores dele, no meio dos discípulos dele, ele era como aquele que servia. Embora nós sabemos que Jesus é muito superior a nós. Jesus é muito superior a todo ser humano. Mas ele é o que serve. É um texto para a nossa reflexão. Talvez você já ouviu falar dessa regra aí, 20/80, e essa regra diz que 20% das pessoas de uma igreja, de uma instituição em geral, fazem 80% do trabalho. Então 20%, eu não sei quantos membros a igreja no centro aqui tem hoje, no Alípio de Melo nós somos 250, mais ou menos 260 irmãos. Se 20% nosso lá é que executa o trabalho, então seria 50 irmãos, considerando 250, 50 irmãos seriam os nossos 20% lá. Então 50 irmãos fazem o trabalho, e nós temos um resultado maravilhoso. Agora imagina se 40% engajar. Imagina se 70%, 90% engajar na obra de Deus. Nós estaríamos muito além do que estamos. E a igreja aqui no centro, né, eu não tenho participado, não tenho vivido o contexto da igreja, mas eu acredito que não é muito diferente não. Eu acredito que média de 20, né, sendo otimista, é uma das igrejas bem maduras que nós temos em Belo Horizonte, 20 a 20 e pouco por cento aí, realmente abraça a causa e trabalha bem no reino de Deus, talvez até mais, né? Estou julgando por baixo, estou nivelando pela igreja onde eu congrego, onde eu ajudo a pastorear. Então, talvez aqui um pouco mais. Mas se mais de 20% engaja no trabalho, e tem o resultado maravilhoso que já tem, imagina se 40% dos senhores aqui engajar bem no trabalho. Imagina se 50%, 70%, 90% abraçar a obra de Deus aqui. Vai ser,
né, infinitamente vezes melhor. Então, certamente, é uma realidade em muitas igrejas hoje. E algumas, eu tenho ouvido de alguns irmãos, você pode ficar à vontade, irmão, pode participar, pode falar alguma coisa aí. Eu tenho ouvido de alguns irmãos que algumas igrejas, nem 20% dos homens são ativos no trabalho. Em alguns casos, nem 20%. Agora, né, nós já antecipamos, pense um pouco se as pessoas se mobilizassem mais. Seria mais interessante. Chegaríamos aí num percentual muito melhor. Agora é para você diretamente. Você tem o privilégio de estar entre os 20%. Você que está aqui hoje à tarde, você que tem servido na capacidade, tem servido como um diácono na igreja, eu estou falando para diáconos e futuros diáconos. Estou certo, Maurício? A ideia é essa mesmo, certo, né, irmão? Almeida, Edson e outros aí, Ricardo e outros mais. Então você tem o privilégio de estar entre os 20% seleto que trabalham. Você tem um privilégio sem igual. A palavra de Deus afirma que Ele, em sua soberania, Deus em sua soberania, Ele escolheu você para realizar a obra dele aqui na terra. Você entende isso bem, irmão? Você concorda comigo nisso? Deus, na soberania dele, Ele escolheu você, é você mesmo, individualmente. Cada um dos homens aqui, a começar pelo que fala, né, os dois estão lá, os cinegrafistas nossos lá, cada um. Deus escolheu você individualmente para que a obra dele fosse realizada aqui na terra. É você quem realiza, é você quem executa, é você quem trabalha. Agora, o que mais me alegra é que Deus escolheu você. Não é a politicagem com os pastores. Aqui no centro não é diferente, é? Quem é político do Maurício, quem é político do Almeida, quem é político do Edson, político do Ricardo, é que assumem o trabalho aqui como servos, né, como diáconos? Não, claro que não. É Deus quem chamou você. É Deus quem te vocacionou. É Deus quem te habilitou. É Deus quem te capacitou. E eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Porque eu conheço os irmãos. Eu conheço a fé dos irmãos. Eu conheço os homens que são servos de Deus. E nós não servimos as pessoas, nós servimos a Deus. Então é Deus que escolheu você para realizar a obra dele aqui nesse mundo. Eu gosto desse versículo, eu tenho pensado nesse versículo há algum tempo, né, de um tempo para cá, eu tenho pensado muito nesse versículo. A situação desse versículo aí lá em Ageu, capítulo 2, versículo 4, era da reconstrução do templo. E o sacerdote, se eu não me engano, Zorobabel, posso estar até equivocando o nome dele aí, mas Deus usa o profeta para falar com eles que eles precisavam de ânimo, que eles precisavam serem fortes, que eles deviam trabalhar, reconstruir o templo. Irmão, nós vamos pegar a palavra lá e trazer uma aplicação para nós hoje. Deus está dizendo para você, Deus está dizendo para mim, trabalhai. Deus nos desafia a trabalhar. Diz a palavra de Deus, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. É Deus quem falou com você, é Deus quem vocacionou você, é Deus quem mexeu com o seu coração. Não é a politicagem. Não é a necessidade de projeção pessoal, vamos no popular? Não é a necessidade de aparecer, não é a necessidade de mostrar para os outros alguma coisa, que você é ou deixou de ser, que eu seja ou deixei de ser. É Deus quem te vocacionou, é Deus quem te habilitou para o trabalho dele aqui. Então, diácono, servo de Jesus, diácono, servo de Deus, diácono, servo da igreja de Deus. É Deus quem te comissiona a trabalhar em favor do povo dele. Servir o povo de Deus é sem igual. Vou te contar uma novidade, né? Quem me conhece sabe que não é novidade nenhuma. Eu sou apaixonado por ser bombeiro. E se eu voltasse aos meus 20 anos, eu até aposentei e voltei, né? Eu estou no bombeiro de novo. Voltei a trabalhar. Se eu voltasse aos 20 anos, eu entraria de novo. E ficaria os 32 anos
porque eu já estou no bombeiro, né? Fiquei 30, saí, agora já tem 2 que eu voltei. Eu ficaria os 32 de novo. Mas aonde que eu quero chegar? Nenhum ofício, nenhuma profissão, por melhor que ela seja, é igual à graça de poder servir no reino de Deus. Servir a Deus, servir o povo de Deus, e nós vamos falar daqui a pouco diretamente no trabalho dos diáconos. Servir ao povo de Deus não tem nada igual. Ser bombeiro é muito gostoso, ser policial militar é muito gostoso, ser médico deve ser muito gostoso, ser pedreiro deve ser muito gostoso, qualquer profissão. Trabalhar é muito honrado, trabalhar é sempre muito bom. Irmãos, mas trabalhar no reino de Deus é muito melhor. A recompensa é muito maior. Nada é igual ao serviço que você pode prestar, porque você serve Deus através do seu povo. Então, não tem como igual, não tem como comparar. Qualquer outra profissão que você possa desempenhar, qualquer outro ofício, qualquer outra ocupação que você possa desempenhar na terra aqui durante a sua vida, não se pode comparar com servir a Deus. Trabalhar a favor dos cidadãos do reino de Deus. Pensa bem, irmão, o que você faz? Você faz trabalhos eternos. Às vezes nós equivocamos e às vezes nós até colocamos, minimizamos a importância do trabalho dos nossos diáconos e até deixamos eles entenderem que o trabalho deles é tão somente físico, o que não o é. É profundamente espiritual. Quando eu lembro de Gênesis, lá no início da criação, quando Deus fez o homem, primeiro ele fez o homem um ser físico. Observe bem a escritura que você vai concordar comigo. Primeiro Deus trabalhou o homem, diz a escritura que é do barro, e eu creio. Deus fez o homem. Depois Deus soprou no nariz dele, deu fôlego de vida. Então primeiro Deus fez um ser físico, e cuidar das necessidades físicas é sem igual. Cuidar das necessidades físicas é tão espiritual quanto. Porque o lado físico tem muito valor. Não há possibilidade de cuidar do espiritual se o físico não foi cuidado. Então o trabalho dos diáconos não é só físico. É também profundamente espiritual. E nós vamos ver na Escritura Sagrada daqui a pouco. Nos próximos passos nós vamos ver algumas coisas que comprovam claramente que o trabalho de diáconos é espiritual. Que não é apenas físico, como é mal entendido, por algumas pessoas. Deus, em sua infinita sabedoria, vendo a necessidade da igreja local, olha o que Deus faz. Deus separou homens como você, porque um dos quesitos daqueles homens lá também precisa ser seu. Deus separou homens cheios de boa reputação, cheios de fé, cheios do Espírito, cheios de bom testemunho, de bons exemplos para cuidar do povo dele. Então Deus separou você, sabe? A semelhança daqueles homens, daquela lista, que há até uma discordância se ali é realmente instituição de diáconos ou não, se era uma situação específica da igreja local. Existe muita conversa sobre o assunto, mas não é o nosso foco. O nosso foco aqui é trabalhar e desafiar você a trabalhar. Eu sei que Deus escolheu homens como você para cuidar da necessidade dos discípulos. Não podia ser homem qualquer. Quero que um dos irmãos abra a escritura e leia o texto para nós. Atos capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. Se não tiver a voz alta, eu empresto o microfone. É para vencer a hora do sono. Atos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 6. Quando a igreja reconhece você, que você já vem prestando um serviço, porque na verdade é isso que acontece. Quando a igreja reconhece você como um servo especial, como um diácono na casa de Deus, é porque você tem uma boa reputação, porque o seu nome é um nome a zelar. Diz o texto sagrado, versículo 3, homens cheios de boa reputação, homens cheios de fé, homens de oração. Não é um homem qualquer, não é um trabalho qualquer. Não é para qualquer um, é um homem
cheio de boa reputação. É um homem cheio do Espírito Santo de Deus para cuidar do povo de Deus. E Deus escolheu você, assim como escolheu a estes, num contexto diferente, numa época diferente, numa geração diferente, é claro. Mas Deus escolheu você, porque você tem esse bom testemunho. A Escritura ensina que aquele que desempenha bem o seu papel, alcança justa proeminência em Cristo Jesus. Preste-me atenção. O diácono que desempenha bem o seu papel, aquele que cumpre cabalmente o seu ministério, aquele que trabalha dentro da vontade de Deus, dentro do projetado por Deus, ele alcança um bom destaque, um justo destaque. A palavra proeminência, fiz questão de buscar o significado dela. Proeminência é particularidade, é condição ou estado, olha que interessante aí, do que é proeminente, aquilo que sobressai. Então o diácono que desempenha bem o seu ministério, ele se sobressai, ele alcança, é justo que ele se sobressaia. A ideia é esta. O serviço é nobre, o serviço é profundo, o serviço é complexo. Sabe por quê? Porque cuida do povo de Deus. Coopera, são cooperadores do bom pastor. O bom pastor é Jesus. E os diáconos são cooperadores do bom pastor, são ajudadores do bom pastor rumo à condução do rebanho de Deus para o céu. E supre, às vezes de maneira física e também de maneira espiritual, porque trabalho de diácono não é só físico. Ele supre a necessidade do povo de Deus na caminhada rumo à vida eterna. Então, à medida que você, Kleber, muito obrigado, irmão, Deus te abençoe. Aquele que desempenha bem o seu ministério, vai alcançar um destaque que é justo. Aí continua o restante do significado da palavra, a gente pode caminhar. E depois do almoço é o desafio do sono. Agora, é interessante esse ponto aí, que Deus trabalhou isso no meu coração. Desde o dia que o Maurício falou comigo, que nós iríamos estar falando sobre esse assunto aqui no centro, Deus começou a mexer comigo sobre esse ponto aí. Obrigado, Deus abençoe o senhor, muito obrigado, senhor Ailton. Vou tomar mesmo, vou precisar. Fala muito, né? Obrigado, senhor Ailton. Um dos serviços do diácono, que não é somente esse, mas um dos serviços, Deus abençoe o senhor, irmão, muito obrigado. Né, senhor Ailton é um exemplo de diáconos para a cidade de Belo Horizonte, para o Brasil. Jesus gastou toda a sua vida, preste-me atenção nisso, em fazer sempre a vontade do seu Pai. Eu vou gastar meu tempo, um sábado à tarde eu podia estar na oficina mexendo no meu carro, um sábado à tarde eu poderia estar cuidando das minhas coisas particulares, eu vou gastar o meu tempo, você, sabe, para fazer a vontade do meu Pai. Jesus sempre fez a vontade do seu Pai. Jesus sempre colocou a vontade do Pai em primeiro lugar. Agora, vamos trazer isso em miúdos, vamos trazer isso para a prática. A vontade do Pai na vida de Jesus sempre foi feita através das pessoas. Porque a vontade de Deus é que o ser humano seja completo, que o ser humano seja realizado, que o ser humano seja abençoado. Você tem dúvida disso? Que a vontade de Deus é o melhor para o ser humano? E Jesus gastou a sua vida cuidando de pessoas, envolvendo com pessoas, lidando com pessoas. E aí nós conseguimos entender que Jesus gastou a sua vida sempre fazendo a vontade do Pai. Olha o que Jesus diz em João 5,17. Eu gosto desse texto, a Escritura Sagrada, gosto desse texto. Meu Pai trabalha até agora. Deus trabalha a favor de quem? Deus trabalha em prol de quem? Os seres humanos, o alvo do amor de Deus, talvez o alvo principal, né, sem prepotência, sem achar que nós somos merecedores, mas talvez o alvo principal do trabalho de Deus somos nós. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, é isso que Jesus falou.
Esse era o objetivo central da vida dele, nós já falamos. Trabalhar a favor dos necessitados. O ser humano é sempre necessitado. Às vezes necessita de amor, às vezes necessita de carinho, às vezes necessita de abraço, às vezes necessita de roupa, às vezes necessita de água, às vezes necessita de comida. Ovelha precisa de cuidado. Ovelha é até míope. Falaram isso aí hoje de manhã, eu falei, puxa vida, enxerga perto. Sempre necessitado. E Jesus sempre trabalhou a favor dos necessitados. Uma das coisas que eu mais gostei de fazer nos últimos anos, eu já falei isso aqui, foi quando nós enchemos um ônibus no Alípio de Melo de água e de roupas e Rio de Janeiro. Petrópolis e Teresópolis em especial. Depois daquelas enchentes que eu não me lembro aí, tem uns 5, 6 anos por aí ou mais. Né? Arrasou a cidade lá. E eu gostei, especialmente, porque eu fui comandando um grupo de jovens. Eu fui levando uns jovens para trabalhar, fui levando os jovens para ver a realidade da vida. E nós trouxemos muitas fotos, eu até montei um vídeo com essas fotos. E lá nós vimos a realidade, o flagelo do ser humano. Como aqui também está cheio disso, como para todo lado tem. E nós tivemos a oportunidade de socorrer, de atender os necessitados. E os meninos ficavam olhando para mim assim, eu e ele eram os únicos velhaços lá do ônibus, né? Eles ficavam olhando para nós, esperando uma resposta nossa, esperando uma direção nossa. Para o que eles iriam fazer depois, para qual bairro, qual lugar que nós iríamos. De tanta necessidade que eles viram em loco juntos. Trabalhar em favor dos necessitados é um privilégio para o povo de Deus. E você, como um diácono, você como um servo de Cristo, você como um servo do povo de Deus, tem aí esta oportunidade, tem aí este privilégio. O seu trabalho é indispensável para que a vontade de Deus seja feita na vida das pessoas. Abra sua Bíblia comigo, né? Parece que está um pouco descontextualizado, mas explicando você vai entender bem. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3. Alguém leia para nós aí, por gentileza, só o versículo 3. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3. Faça o favor quem encontrou. Olha o que a palavra de Deus diz, essa é a NVI, né, irmão? Eu gosto muito da NVI. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. O contexto aí é de inscrever, fazer uma inscrição. O apóstolo Paulo, né, fala para Timóteo, orienta Timóteo, que na igreja de Éfeso, fizesse uma inscrição, realmente relacionasse e tratasse de forma digna e desse um tratamento especial às viúvas. Depois os outros versículos nós vamos ler, vai sustentar mais a ideia, as viúvas que realmente eram viúvas, porque elas eram necessitadas. E uma igreja organizada, como a igreja de Deus aqui no centro, uma igreja que tem seguido a Escritura, que tem os seus presbíteros e tem os seus diáconos, é indispensável o trabalho do diácono neste cuidado, neste particular. Talvez inscrição, não estou falando que a igreja tem que fazer inscrição de pessoas, não, pegando um princípio da Escritura, mas inscrição, cuidado, assistência material, assistência espiritual. Depois nós vamos ver exatamente quem é viúva, aos olhos de Deus, segundo a Escritura. Então, o ponto que eu quero chegar é que o seu trabalho é de suma importância para que os presbíteros, juntamente com os diáconos, conduzam o povo de Deus rumo ao seu destino, que é a vida eterna. O seu trabalho, irmão, é indispensável, é de organizar, é também de cooperar, é de listar. Realmente, diácono é para suar a camisa, juntamente com presbíteros. Não dá, né, no Alípio de Melo, eu tenho desafiado um irmão, não dá para ser diácono apenas de nome, não dá para ser pastor de nome. Aí ainda está falando isso lá para as mulheres, espero em Deus que ela fala bem. Porque mulher de pastor, nós não temos aí no feminino, né, o gênero aí pastora. Mas mulher de pastor, ela precisa vestir a camisa de pastor. Mulher de pastor, ela precisa ser madura. Mulher de diácono, ela precisa ser madura. Ela precisa poder acompanhar o seu esposo.
porque o trabalho é de suma importância. Versículo 9, por favor, alguém leia aí. Então, uma das orientações aí é que organizasse a coisa. A igreja de Deus precisa ser organizada. O povo de Deus é ético por excelência. O povo de Deus é organizado por excelência. O povo de Deus é trabalhador por excelência e faz cumprir aquilo que é previsto. Cumpre e faz cumprir. Então o povo de Deus precisa organizar. Nesse contexto, nessa situação aí em particular, precisava-se não inscrever viúvas com menos de 60 anos de idade e tal, uma situação específica. Na situação específica da igreja local aqui no centro e em Belo Horizonte, a ideia é que os diáconos são colaboradores para a organização do trabalho. É indispensável a organização e é indispensável a sua participação. Versículo 10. Para que se saiba que uma senhora teve essa vida anterior, é preciso ser uma igreja organizada. É preciso ser uma igreja que alguém acompanha. É preciso ser uma igreja que trabalha, que alguém trabalha para que as coisas cheguem a esta organização. E nós estamos usando esse texto, por quê? Porque muitas vezes organizar, muitas vezes cuidar, muitas vezes suprir realmente quem precisa ser suprido, vai precisar de análise, vai precisar de espiritualidade, vai precisar de sensibilidade, vai precisar de amor. E aí, mais uma vez, a importância do trabalho do diácono. Mais uma vez, eu volto a dizer que o que eu acredito, em nome de Deus, que eu acredito pela Escritura Sagrada, que não é um trabalho apenas material, que não é apenas servir às mesas, mas é algo muito mais do que apenas o físico. A Bíblia desafia você para cooperar com o seu trabalho em favor do reino de Deus. Jesus teve uma vida sempre ocupada, sempre trabalhando. Jesus não viveu no ócio. Jesus não viveu no ócio. Servo de Deus não vive no ócio. Servo de Deus trabalha. Mas eu tenho meu emprego secular. Graças a Deus eu tenho meu emprego secular. Até gosto muito dele. Mas sempre nós somos trabalhadores no emprego secular, trabalhadores no reino de Deus. Quem tem o privilégio de dedicar-se apenas ao reino de Deus, louvado seja Deus por isso, é um trabalhador no reino de Deus. Mas o servo de Deus precisa seguir o exemplo do seu Senhor. O seu Senhor Jesus era sempre trabalhador. Aliás, na Escritura tem uma referência que se diz, o filho do carpinteiro. É bem provável que Jesus tenha sabido bem desse ofício de carpinteiro. Porque era a cultura do judeu até nominar o filho por aquilo que o pai fazia, porque era o pai que ensinava o ofício. Não existia Senai igual hoje. Então, muitas vezes, o pai ensinando o ofício, na convivência comum, no dia a dia de Deuteronômio 6, e o filho ocupava-se daquilo que o pai fazia. E Jesus sempre trabalhava, embora a Escritura não entra especificamente no trabalho secular dele, mas é bem provável que Jesus não viveu no ócio. Jesus sempre foi trabalhador. E ele entendia bem a necessidade, vou tomar até água aqui agora, do trabalho também espiritual. Nós estamos fechando, viu, irmãos? Depois do almoço, eu sei que é duro, nós estamos fechando. Só tomar água aqui, que estou com muita sede. Que princípio, hein? Você sabe mexer algumas coisas, Pedro, não sabe, Kleber? Você sabe mexer algumas coisas. Que princípio interessante.
Se te faltar uma profissão, se te faltar alguma coisa, você sabe fazer. Trabalhar. Por isso o Kleber é um homem, é trabalhador. Trabalhar. Interessante. E Jesus sempre trabalhava. Ele percorria todas as cidades e todos os povoados, né? Ensinava nas sinagogas. Ele pregava o evangelho lá do reino. Ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. E ele, vendo a necessidade das multidões, ele compadeceu-se delas, porque elas estavam cansadas e eram como ovelhas que não tinham pastor. Aí ele, voltando para os discípulos, olha o que Jesus fala. E então, se dirigiu aos seus discípulos, olha o que ele disse aí. A seara, na verdade, é grande. Não é o Marcão que está falando aqui não, né? Mas os cearenses são pouco. O Marcão gosta de brincar. Ele sempre faz uma piadinha com isso, né? Mas a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, são poucos os trabalhadores. 20%, a regra 20 por 80. Tem igrejas que menos de 20. Tem igrejas que um pouco mais. Mas você tem o privilégio de estar no grupo seleto dos que trabalham. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, sempre será pouco. Eu queria que aqui tivesse lotado. Mas sempre será o pequeno grupo, sempre será o pequeno remanescente. Sempre serão poucos, eu não sei porque Deus, na sua eterna sabedoria, escolheu as coisas desse jeito. Mas eu tenho a te dizer que sempre os trabalhadores serão poucos. E os poucos que existem precisam fazer e fazê-lo com excelência, que é o que você faz. Eu quero te incentivar, irmão. Assim como eu preciso do incentivo, nós precisamos continuar fazendo por Deus e a fazer com excelência, porque os trabalhadores são poucos. Aí Jesus fala assim, ó, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Então, irmão, se o trabalho de diácono está pesado para você, se você faz muito e ainda tem muito por fazer, se muito fica a desejar, porque você e eu, nós não conseguimos desempenhar na totalidade, que não somos perfeitos, roga o dono da seara, peça a Deus para mandar mais trabalhadores. Eu estou sonhando lá no Alipe de Melo, que ele mande mais homens, e ele tem mandado, mais homens para assumir, para incorporar, para engrossar o presbitério juntamente conosco, e homens para poder assumir o ministério dos diáconos. Eu tenho orado a Deus e pedido a Deus isso, e Deus tem mandado homens lá para isso. E no futuro nós sonhamos, é um dos meus sonhos, em ter outros presbíteros, em ter outros diáconos naquela igreja. É o meu sonho. Não sei se é particular do Carlos, não sei se é particular do Marcos, não sei se é particular do Jaime como evangelista da igreja, mas meu é. Que Deus levante outros homens. E eu tenho aproximado de alguns homens lá já há alguns anos, e tenho trabalhado com eles e tenho incentivado a eles, para que num futuro muito próximo, eles possam assumir juntamente conosco esse trabalho. Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Só nos cabe rogar ao Senhor da seara para mandar mais trabalhadores. Disse Jesus, aí é diferente. Baltazar está numa falação, mas quando Jesus fala, nós temos que refletir. É diferente. Qualquer homem que fala, tudo bem, é bom, é interessante. Mas quando Jesus fala, nós precisamos de reflexão. O meu alimento, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo, levar a cabo, levar ao fim a sua obra. É Jesus quem está dizendo. Jesus continua a dizer, porque procuro não fazer a minha vontade. Talvez sua vontade agora era estar em casa, descansando, dormindo depois do almoço. Vamos ser sinceros? Nós, que o relógio despertou de segunda a ontem, sexta, às 5:50 da manhã, e que fomos para o serviço, e que voltamos à noite, e tivemos compromisso à noite, e hoje estamos aqui, agora sábado, 2:45 da tarde, depois de um almoço gostoso daquele. Deus abençoe Juliana, Ricardo e todos que cooperaram aí, e os organizadores do almoço. Depois de um almoço daquele, nós queríamos estar dormindo. Mas Jesus disse, ele procura não fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. Requer reflexão, é Jesus que falou. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usa um capítulo da Bíblia, interessante isso aí, para agradecer
nominalmente, não precisa daquele A ali não, coloquei aquele A ali errado, para agradecer nominalmente os trabalhadores do reino. Romanos 16, 1 a 12, a gente não vai ler. Agradece fulano, meu cooperador, meu companheiro, meu dileto, meu parente, e não sei o quê. Deus em sua sabedoria. Gente, o trabalho do reino é coisa importante. O seu trabalho é profundo, o seu trabalho é ser igual. Coitado dos bombeiros. Opa, sou doido com bombeiro. Mas coitado dos bombeiros para chegar aos pés do trabalho que você faz. Em relação à importância. Deus, pelo Espírito Santo, usa o apóstolo Paulo para falar praticamente um capítulo da Bíblia Sagrada, para destacar trabalhadores no reino de Deus. Você está em destaque aos olhos de Deus. Você está em proeminência aos olhos de Deus por causa do seu bom trabalho que você desempenha no reino de Deus. Estamos terminando realmente agora. 6 motivos para você trabalhar na obra do Senhor. Primeiro, servir é responsabilidade de todo cristão. Não é só diácono, não. Servir é responsabilidade daquele que passou pela água do batismo, que nasceu de novo em Jesus. Segundo, você crescerá em intimidade e em obediência à vontade de seu Pai. Quanto mais você trabalha, mais você entende que Deus é trabalhador, mais você se aproxima de Deus, mais você conhece Deus, porque a essência de Deus é trabalho e é amor. Então você vai crescer. Terceiro, você terá certeza do amor de Deus, e você vai colher dos frutos do seu trabalho, os frutos que o seu trabalho produz na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu lado. Você pode ter certeza disso. Nós colhemos o que plantamos, e aquilo que você planta, você colhe. Quarto, o serviço que você presta foi primeiramente feito por seu Senhor. Jesus serviu e serviu bem. Jesus até lavou o pé dos apóstolos. Claro, tinha um propósito, tinha um porquê, tinha um ensino. Jesus não era cozinheiro, não era mestre cuca, mas Jesus multiplicou pão para a necessidade das pessoas. Jesus não era salva-vidas, Jesus nem era bombeiro, nem existia bombeiro naquela época. Mas quando o Pedro começou a afundar, que ele parou de olhar para Jesus, Jesus deu a mão para ele e tirou ele lá da água. Então tudo que você puder fazer em favor do povo de Deus, Jesus já fez primeiro. Quinto, a igreja, através do seu trabalho, alcança a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Porque uma igreja bem assistida, uma igreja bem suprida, um rebanho bem cuidado, é um rebanho maduro. Eu tenho muito orgulho da igreja no Alípio de Melo. Não estou dizendo que lá está perfeitamente nisso, não. Está igual os irmãos aqui, lutando mesmo. Mas nós temos uma igreja lá que é assistida. Nós temos uma igreja lá que é cuidada. Cuidado, os irmãos lá são cuidados. E a igreja tem crescido no conhecimento de Deus para a glória de Deus. Sexto ponto, servir a Deus e ao próximo vai te ensinar a ser altruísta, negar a você mesmo, essa palavra significa isso, colocar o seu desejo em segundo plano, e também ser compassivo, compreender a necessidade das pessoas. Conclusão, e uma aplicação pessoal aí. Como é que está o seu serviço na casa de Deus? Amém, tá bom? Amém, tá ótimo. Graças a Deus. Os irmãos estão assistindo? Pode falar, é para falar mesmo. Como é que está o seu serviço na casa de Deus? Deus te abençoa ricamente por isso. E o segundo e último ponto, você está desenvolvendo os seus dons e os seus talentos para a glória de Deus? O que é que você pretende fazer para servir melhor na casa de Deus? É uma pergunta que agora nós vamos inverter. Eu não vou querer ser sabatinado igual o Almeida, mas o Eusébio Foro. Eu estou sabatinando os diáconos. É a pergunta para você responder mesmo, realmente, vamos passar o microfone. É a pergunta que 5 minutos. Tem, Maurício, 5 minutos para o povo falar? Porque já não aguento mais ouvir eu falar. O que é que você pretende fazer para servir melhor na casa de Deus? Eu não estou sendo literal descanso físico. Se o céu é um lugar de descanso, se eu não estiver cansada, eu vou ter prazer de ir para o céu? Você já teve que ficar descansando quando você não estava cansado? Tem coisa mais entediosa? Foi a pergunta da irmã Sabrina.
Eu fiquei pensando e concordei com ela. Ficar quieto é ruim demais. E nós vamos descansar da fadiga. Se nós alcançarmos a vida eterna no céu, é o que nós vamos alcançar pela misericórdia e graça de Deus e o sangue de Jesus na cruz por nós, nós vamos descansar da nossa fadiga. Portanto, trabalhemos. Eu preciso comungar com a Sabrina, preciso comungar com o Almeida. É bem provável que o contexto do pensamento dele está voltado para isso. Vamos trabalhar, porque descanso nós vamos ter no céu. Talvez eu fui simplista e eu abro para você ampliar a resposta.